15 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 91. Envie alguém para caçá-lo. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Descanse bem e se recupere. Levará algum tempo para que os meridianos de seu corpo recuperem seu estado original. Não atrapalhe a competição da academia. Ifan saiu depois de dizer essas palavras. E Lin Seng, que estava deitado na cama, ficou extremamente indignado. Seu rosto estava cheio de ressentimento. Quando apenas o pai e o filho ficaram na sala, Ikishen lhe revelou um sorriso. Meu filho, não fique com raiva. Não é bom ficar com raiva e danificar seu corpo. E Lin Seng rangeu os dentes. Fui tão humilhado que quase perdi a vida. Tio deixou essa pessoa ir tão facilmente. Estou realmente sem vontade. Veja isso. Quando Ikisheng formou um feitiço, uma tela de luz apareceu no ar. Era a cena de Lin Bai entrando no Spirit Gathering Pavilion. E Lin Seng disse entusiasmado: Pai, você. A família E tinha um feitiço chamado feitiço de rastreamento. Ele poderia detectar o paradeiro de uma pessoa sem que ninguém percebesse. Mesmo pessoas poderosas eram extremamente fáceis de cair nessa. Havia prós e contras, mas a única desvantagem era que durava pouco. No entanto, isso foi o suficiente para Lin Seng e seus filhos entenderem os movimentos de Lin Bai. Ele é realmente audacioso. Em vez de voltar para a família Shao, ele foi para o Spirit Gathering Pavilion. Não se preocupe, já mandei alguém estrangulá-lo. Eu definitivamente vou vingar você. E Lin Seng ficou imediatamente radiante. Obrigado, pai. Quando Lin Bai entrou na sala de cultivo, a tela de luz desapareceu gradualmente. Um brilho malicioso cintilou em seus olhos, como se ele já tivesse visto o destino de Lin Bai de ter sua cabeça cortada. Lin Bai ainda não sabia que havia sido atingido pelo feitiço de rastreamento da família Yi. No momento em que ele saiu do Spirit Gathering Pavilion, o céu estava escurecendo gradualmente. Já havia pessoas esperando por ele. Little Gren ainda estava pairando em seu braço como se tivesse sentido algo. Ele assobiou e Lin Bai parou de andar. Ele se virou, mas não havia nada. As pessoas atrás dele seguiram Lin Bai o tempo todo, mas estavam ficando cada vez mais distantes. Eles realmente alcançaram a densa floresta nos subúrbios. Este claramente não era o caminho de volta para a família Shao. Assim que eles ficaram confusos, Lin Bai, que estava andando na frente, parou de repente e disse em voz profunda: Você está me seguindo há tanto tempo e está se escondendo. É hora de você sair e me encontrar, certo? Os quatro ficaram chocados. Eles pensavam que eram poderosos e eram bons em se esconder. Logicamente falando, deveria ser impossível para Lin Bai descobri-los, mas era óbvio que ele os havia descoberto há muito tempo. Não me diga que você quer que eu convide você para sair. Quando sua voz caiu, uma luz verde correu. Era Little Green, que estava pairando em seu braço, e lançou um ataque feroz contra eles. Eles foram pegos desprevenidos e não tiveram escolha a não ser se revelar. De acordo com as notícias anteriores, eles sabiam que Lin Bai tinha um atributo de fogo mutante. Rei Luan era muito poderoso. Ele trouxe especialmente um tesouro mágico de atributo de água para lidar com isso, mas eles realmente não sabiam que ele tinha uma fera de estimação, a cobra verde. Parecia que sua força também não era fraca. 4 pessoas magras estavam em 4 posições diferentes no norte, sul, leste e oeste de Lin Bai, cercando-o. O líder do grupo perguntou com voz rouca: Como você nos encontrou? Lin Bai não respondeu a sua pergunta. Ele disse com indiferença: Vocês 4 realmente pensam muito em mim. As pessoas da família Shao realmente gostam de voltar atrás em suas palavras. Os 4 homens não ficaram zangados quando ouviram isso. Eles apenas revelaram um sorriso vicioso. Você só pode brincar com suas palavras agora. Em pouco tempo, você se tornará um cadáver gelado. Lin Bai não entrou em pânico ou medo quando ouviu isso. Em vez disso, ele disse significativamente: E mesmo. Os 4 não queriam desperdiçar mais palavras.
Eles lançaram seus ataques com grande entendimento tácito. 4 fluxos de poder espiritual com uma nitidez imparável se aproximaram um após o outro. Eles se entrelaçaram em uma enorme rede que cobriu o céu e cobriu a terra, envolvendo Lin Bai dentro. Ele ficou no local com quase nenhuma maneira de escapar. A aura assassina ao redor se enfureceu, formando rajadas de vento forte que sopraram a grama e as árvores, fazendo-os balançar. A árvore alta que tinha metade da altura de um humano foi quebrada com um som. Pode-se imaginar o que aconteceria se alguém o tocasse acidentalmente. Neste momento, Lin Bai era como um pequeno barco flutuando em um oceano sem fim. Qualquer onda seria capaz de engolir ele e seu povo. Eu pensei que ele seria muito poderoso, mas ele é mais ou menos. Os 4 revelaram sorrisos desdenhosos, esperando para ver Lin Bai sendo despedaçado para que pudessem retornar e relatar. Quando estavam prestes a dar um golpe fatal em Lin Bai, eles sentiram que a energia espiritual estava um pouco lenta. Esse sentimento foi passageiro, então eles não o levaram a sério. Vários raios de luz espiritual explodiram ao mesmo tempo e pousaram no corpo de Lin Bai. No entanto, como uma flor em um espelho ou uma lua na água, ele desapareceu repentinamente sem deixar vestígios. Era como se ele tivesse evaporado no ar, deixando para trás apenas uma massa de gás verde pálido. Os 4 olharam em volta, mas não viam a sombra de Lin Bai. O que aconteceu? Por que ele se foi? Assim como eles estavam se sentindo confusos, a voz fantasmagórica de Lin Bai veio ao lado deles. Vocês são mais ou menos. O pequeno Gren balançou a cauda como um dragão divino. Suas escamas verdes eram incomparavelmente afiadas, como lâminas afiadas que cortavam seus rostos, deixando-os tontos e desorientados. Quando focaram os olhos, viram que a fera já havia circulado atrás deles. Isso? Como isso é possível? Eles ficaram tão chocados que não conseguiam falar. Só então eles perceberam que uma camada de gás verde claro havia aparecido ao redor deles desde algum tempo atrás. Era semelhante à cor do corpo de Little Gren. Até o sangue nas feridas em seus rostos tinha uma cor verde fraca. Os poucos finalmente perceberam que haviam caído na ilusão de Little Gren. O mais assustador era que eles não tinham notado nada. Todo mundo, cuidado. Esta cobra pode criar um ambiente para confundir as pessoas. Além disso, a névoa verde também continha veneno. Ele viajou ao longo do sangue em seus meridianos. No momento em que perceberam, seus movimentos já haviam diminuído por um momento. Droga, você realmente nos envenenou em segredo. Os poucos xingaram alto. Lin Bai disse inocentemente, pequeno verde é venenoso para começar. Mesmo que eu tenha envenenado você, é bastante justo e honesto. Os olhos da besta piscaram com uma luz verde cintilante. Little Gren de repente abriu a boca. A névoa verde pálida, com Lin Bai como centro, espalhou-se rapidamente em todas as direções, formando muitas cordas que prenderam os 4. A última cena foi uma espada de madeira simples, que se refletiu em seus olhos. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 92. Ele realmente voltou vivo vendo que Lin Bai ainda não estava voltando. Bai e os outros não conseguiram mais ficar parados. Shen Yan já havia acordado. Quando ele descobriu o que havia acontecido depois disso, ele se arrependeu. Se eu tivesse engolido minha raiva naquela época, talvez nada disso tivesse acontecido. Não apenas impliquei o irmão mais velho Bai, mas agora não se sabe se o irmão mais velho Lin está vivo ou morto. Todos o consolaram. Isso não é sua culpa. Além disso, você não disse nada naquela época. Foi Lin Sang e os outros que foram longe demais e iniciaram o ataque. Também fomos encurralados. Shen Yan revelou um sorriso amargo. Vou assumir a responsabilidade pelo que fiz. Se o pior acontecer, irei para a família e trocarei pelo irmão mais velho Lin e os outros. Eu vou carregar toda a culpa sozinho. Já que você vai, me traga também. Os outros eram os mesmos. Assim que alguém falava, muitas pessoas respondiam. Afinal, Bai havia sido tramado por Lin Sang e perdeu sua força de luta. Se Lin Bai não tivesse dado um passo à frente, eles não teriam acabado bem.
Agora que a família veio perguntar por ele, foi Lin Bai quem deu um passo à frente. Eles não podiam fingir que nada havia acontecido. Não acredito que a família seja tão poderosa. Não me diga que eles vão deter todos nós lá. A multidão estava animada. Quando eles estavam prestes a correr para a família para perguntar por Lin Bai, os professores gritaram: "Você é muito imprudente." Os professores não concordaram. Primeiro, Lin Bai não era aluno de sua academia. Não havia necessidade de correr um risco tão grande e ofender a família. Além disso, se algo realmente acontecesse com a Lin Bai, seria inútil para eles irem. Pode até haver um conflito. A família não se importava com suas vidas. A atitude da família Shao era óbvia que, claramente, eles não os defenderiam. Quando chegasse a hora, eles nem mesmo teriam um lugar para encontrar alguém com quem raciocinar. Se a família tem más intenções contra a Lin Bai, de que adianta você ir? Você pode até sofrer junto com ele. A maldita realidade estava diante dos olhos de todos. Mesmo que esses professores fossem gratos pelas ações de Lin Bai, eles não podiam deixar de ter alguns motivos egoístas. Eles não desejavam que os discípulos de sua academia fizessem sacrifícios sem sentido. Além disso, o que eles disseram também foi razoável. Por um momento, todos foram pegos em uma luta. Se eles não fossem, pareceria antiético. Afinal, Lin Bai estava em uma situação perigosa por causa deles. Se fossem, era muito provável que não pudessem mudar nada. Na verdade, eles podem até fazer sacrifícios sem sentido. Por que não vamos implorar à família Shao? Se eles puderem se apresentar, pode haver uma chance de esse assunto mudar. Esqueça. Eles são como julgar o mediador. Você não consegue ver a atitude anterior deles. Não há razão para eles se tornarem inimigos da família e por nossa causa. Isso também não serve. Isso também não serve. O que mais podemos fazer? Não podemos simplesmente esperar aqui, certo? O olhar de todos caiu sobre Bai. Irmão Senhor Bai, por que você não nos diz o que devemos fazer agora? O olhar de Bai estava calmo, como se houvesse neve se acumulando em seus olhos. Ele parecia extremamente frio. Eu irei sozinho. Embora ele parecesse extremamente frio por fora e desse a sensação de que não era fácil se aproximar dele, ele era na verdade uma pessoa que defenderia seus amigos e seria extremamente leal a eles. Todos não concordaram quando ouviram isso. Irmão Senhor Bai, como você pode fazer isso? Seus ferimentos ainda não se recuperaram e você teve um conflito direto com Lin Sen. Como ele pode deixar você ir? Se você for agora, será como um cordeiro na boca do tigre. Você não poderá voltar. Por que não imploramos a família Shao novamente? Logo, um grupo de discípulos da academia pediu para ver Shao Feng. Depois que Shao Feng descobriu o propósito da visita desse grupo de pessoas, ele zombou e disse: eles realmente se consideram muito bem. Eles pensam que irei salvá-los só porque tantas pessoas estão me implorando. Talvez Lin Bai seja o assassino de meu filho. Mesmo que não fosse, Shao Feng não precisava ir provocar a família por causa de uma figura insignificante. Vai e diga a eles que estou em cultivo solitário e não é conveniente para mim lidar com essas coisas. Falaremos sobre isso depois que eu sair do cultivo solitário. Depois de ouvir as respostas dos servos, os discípulos da academia sabiam que essa era a desculpa de Shao Feng. Eles o tinham visto ontem, mas agora ele estava em cultivo solitário hoje. Quem ele está tentando enganar? Bai disse pacientemente: por favor, informe-nos novamente. Afinal, a vida de uma pessoa está em jogo. Se o mestre Shao estiver disposto a nos ajudar, com certeza seremos gratos. Quando os discípulos da família Shao ouviram isso, eles imediatamente revelaram um olhar desdenhoso. Nosso mestre mostrou misericórdia e permitiu que você viesse para a capital. Com uma oportunidade tão boa de aprender e interagir uns com os outros, tudo bem se você não a valorizar, mas estará causando problemas em todos os lugares. Agora, você quer que nós limpemos suas bundas? Você está simplesmente sonhando. Essas palavras não eram nada educadas, e o grupo de discípulos estava um pouco agitado.
Como você pode dizer aquilo? Foi claramente Lin Seng quem causou problemas primeiro. Como isso se tornou nossa culpa? A família Shao os desprezava há muito tempo. Afinal, eles vieram de um lugar pequeno. Eles não entenderam por que Shao Feng faria isso. Foi simplesmente uma perda de tempo e energia. É sua culpa por não avaliar seu próprio status e força. Em vez disso, você insistiu em confrontar os outros de frente. Agora que algo aconteceu, você apenas pede ajuda. Ao ouvir isso, todos ficaram extremamente zangados. O terceiro ancião, o quarto ancião e os outros correram quando ouviram a notícia. Eles zombaram e disseram: "Vou te dar um pouco de cara. Não seja muito ganancioso. Caso contrário, você voltará para o lugar de onde veio." Essas palavras não foram nada educadas. Todos ficaram extremamente zangados. Eles nunca se sentiram tão ofendidos antes. Justo quando eles estavam se sentindo um pouco ansiosos e com raiva, uma voz masculina fria soou com alguma dúvida. "Por que vocês estão aqui?" Todos pensaram que estavam ouvindo coisas. "O que está acontecendo?" "Acho que ouvi a voz do irmão mais velho Lin." "Acho que também ouvi." Os anciãos pareciam ter visto um fantasma. Quem mais poderia ser senão Lin Bai? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 93. Devolvido com segurança. Irmãos Senhor Lin. Todos se aglomeraram. Lin Bai estava cercado. Vendo que ele estava ileso e que não havia feridas em seu corpo, o enforcamento dos outros alunos finalmente se acalmou. "Eles não tornaram as coisas difíceis para você, certo? É muito bom ver o irmão Senhor Lin voltar são e salvo. Estávamos todos muito preocupados com você. E o irmão Senhor Bai até disse que iria procurá-lo." "Ah, certo, porque eles deixaram você voltar, irmão Senhor Lin." Todo mundo estava falando tanto que Lin Bai não suportou o entusiasmo deles. O terceiro ancião e os outros não esperavam que Lin Bai voltasse ileso. Porque a família o deixaria ir tão facilmente? Eu conheço a personalidade de Lin Seng. Embora seu cultivo não seja ruim, ele é tacanho e vingativo. Logicamente falando, ele não deixaria ir tão facilmente. Os anciãos se entreolharam, sem saber o que havia acontecido. O terceiro ancião não pôde deixar de perguntar: "A família não dificultou as coisas para você?" Lin Bai sorriu levemente. "Por quê?" "Vendo que retornei em segurança." O terceiro ancião parece estar muito desapontado. Depois de ser repreendido por ele de forma sarcástica, o terceiro ancião pareceu envergonhado e não disse mais nada. Será que a família imundou suas personalidades? Quando Qisheng e os outros chegaram à porta, eles foram muito agressivos. Todos podiam ver que eles queriam punir Lin Bai e os outros imediatamente. Quem diria que Lin Bai voltaria ileso? Eles observaram friamente enquanto a multidão escoltava Lin Bai até o pátio onde ele estava descansando. Quando Lin Bai voltou para seu quarto, ele recebeu o mais alto tratamento. Um irmão mais novo correu e trouxe uma cadeira. "Irmão Senhor Lin, você deve estar cansado da viagem. Apresse-se e descanse." Vendo seu sorriso caloroso e agradecido, Lin Bai ficou com vergonha de recusar. Assim que ele se sentou, alguém ao seu lado imediatamente trouxe uma xícara de chá. "Irmão Senhor Lin, este é o chá do poço do dragão que acabou de ser preparado antes da chuva. Apresse-se e experimente." Houve até quem quisesse massagear seus ombros e pernas. Lin Bai quase reflexivamente o jogou sobre os ombros. Ele não sabia se riu ou chorava com suas ações. "Tudo bem, vocês não precisam fazer isso. Não estou acostumada com os outros fazendo isso." Quando todos ouviram que suas ações eram muito exageradas, eles coçaram a cabeça de vergonha. "Irmão Senhor Lin, somos muito gratos a você. Queremos apenas expressar nossa gratidão. Se você não está acostumado, então esqueça." Não se sabe quem riu, mas o riso de todos aumentou e diminuiu. Após este incidente, a distância entre todos ficou muito mais próxima. "A propósito, irmão Senhor Lin, aquele Lin Seng acordou?" Lin Bai assentiu. "Caso contrário, de que outra forma a família me deixaria ir tão facilmente?" Shen Yan ficou um pouco confuso. "Mas se for esse o caso,
Com base na personalidade de Lin Seng, como ele poderia deixar passar tão facilmente? Ele queria dizer algo, mas hesitou. Todos entenderam o que Shen Yan quis dizer. Afinal, era apenas uma pequena briga naquela época. E Lin Seng era cruel o suficiente para querer prejudicar seu cultivo. Sem mencionar que Lin Bai ofendeu 2 vezes seguidas e até o fez perder a face. Ele nunca deixaria Lin Bai escapar. Vendo que todos estavam tão curiosos sobre o motivo, Lin Bai começou a contar o que aconteceu na família e ninguém notou que uma sombra negra passou pela porta. O que? O terceiro ancião quase se levantou da cadeira em estado de choque. Lin Bai realmente refinou uma pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série. Xiao Feng, que acabara de anunciar ao público que estava em cultivo solitário, agora estava sentado no assento principal. Mesmo tendo passado por muitas tempestades, ele ainda ficou um pouco surpreso ao saber dessa notícia. Você ouviu errado. Lin Bai realmente disse isso. O discípulo da família Shao assentiu. Eu não ouvi errado. Lin Bai disse isso. Ele até tirou uma ficha de madeira. Eu vi isso muito claramente. Ele disse que o alquimista Shen Yan deu a ele. A expressão de Xiao Feng mudou quando ele ouviu isso. Que ficha de madeira? Os padrões nele são muito simples. Parece haver uma planta no meio, mas não sei exatamente o que é. Seu tom pausou como se ele tivesse pensado em algo. Além disso, posso sentir um leve cheiro de uma fragrância medicinal. Quando ele mencionou ficha de madeira, Xiao Feng tinha certeza de que deveria ser a Associação Alquimista. Ninguém teria a ousadia de forjar a ficha de madeira da Associação dos Alquimistas. Além disso, mesmo que fosse falso, aquela fragrância medicinal única não poderia ser falsificada. Deve ser o símbolo da Associação de Alquimistas. Parece que esse garoto é realmente sortudo. O alquimista Shen realmente o salvou. Xiao Feng e os outros também sabiam da existência de Shen Yan. Ele era um alquimista um tanto famoso na capital. No entanto, isso não foi o mais surpreendente. Foi que ele foi realmente capaz de refinar uma pílula de reabastecimento de espírito de grau 7. Na verdade, ele foi capaz de refinar uma pílula que nem Shen Yan conseguiu refinar. Sem falar em uma pílula de grau 7, uma pílula de grau 5 já está no auge da existência naquele pequeno lugar deles. Como Lin Bai tinha uma aptidão tão alta, parece que essa pessoa é realmente um pouco estranha. Então devemos continuar a monitorá-los agora. Xiao Feng disse com firmeza. Claro, devemos continuar a monitorá-los. O quarto ancião hesitou e disse, mas agora que Lin Bai tem um relacionamento com a Associação Alquimista, isso afetará nossos planos subsequentes. Xiao Feng balançou a cabeça. Não há necessidade de se preocupar com isso por enquanto. É apenas um token elementar. E daí se Lin Bai puder refinar a pílula de reabastecimento espiritual da 7ª série? Talvez ele tenha apenas sorte. Embora seja raro, não é o mais precioso. Mesmo dizendo isso, Xiao Feng ainda tinha alguns sentimentos estranhos em relação a Lin Bai. Se Lin Bai pudesse refinar uma pílula de reabastecimento de espírito de grau 7, isso não significaria que ele poderia refinar uma pílula de nível superior no futuro. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 94. Um desafio da Associação Alquimista. Na manhã seguinte, Lin Bai estava pronto para partir para a Associação de Alquimistas. Ele estava localizado no meio da montanha. O pico da montanha estava envolto em nuvens durante todo o ano. Dizia-se que era por causa dos vapores produzidos durante o processo de alquimia que causavam tal cena. Vendo sua chegada, Shen Yan assentiu. Você é bastante pontual. Venha comigo. Lin Bai não perguntou o que estava acontecendo. Shen Yan também não falou. Os dois avançaram um após o outro. Eles viram árvores verdes ao redor deles. Havia árvores antigas imponentes em todos os lugares. Os anéis de crescimento estavam densamente compactados. Já era difícil contá-los. Havia também um grande número de plantas medicinais verdes. Embora as variedades não fossem particularmente preciosas, eram como grama crescendo à beira da estrada. Eles pareciam florescentes e prósperos. Shen Yan não se importou nem um pouco e disse,
Tudo isso foi plantado casualmente pelos membros da associação. Eles são extremamente fáceis de sobreviver. Você não precisa se preocupar com as sementes que são plantadas. No entanto, as áreas medicinais da associação são diferentes. Todas são ervas medicinais extremamente preciosas que são cultivadas pelas pessoas. À medida que avançavam, seu campo de visão se tornava cada vez mais amplo. Camadas de picos de montanhas surgiram. A forma do pico da montanha era ligeiramente arredondada no meio, como se duas orelhas estivessem no topo da boca. Havia alguns pequenos picos de montanha ao lado dela, que pareciam três pernas. De longe, parecia um enorme caldeirão. O céu azul acima de sua cabeça parecia uma tampa de caldeirão sem fim, pressionando o pico da montanha. A luz dourada refletia uma luz diferente através das nuvens, e a energia espiritual subiu lentamente como fumaça e névoa. Shen aproveitou a oportunidade para olhar. Vendo que Limbai estava olhando para o pico, ele abriu a boca para explicar. Isso também pode ser considerado uma cena maravilhosa da associação de alquimia. Diz a lenda que, nos tempos antigos, havia um cultivador de alquimia extremamente poderoso. As pílulas que ele refinou eram todas de grau divino. Foi dito que ele poderia trazer de volta os mortos, e sua própria força era poderosa. Mas depois, ele parecia ter pensado em algo, e seu tom pausou. Limbai não pôde deixar de perguntar: então o que aconteceu? Mais tarde, ele queria refinar uma pílula que permitisse que as pessoas se tornassem imortais e ascendessem. No entanto, como poderia haver tal pílula no mundo? Foi, sem dúvida, um ato de desafiar o céu. Assim, o caldeirão foi destruído e ele morreu. Foi dito que esta montanha era a encarnação de seu caldeirão quebrado. Vendo que Limbai estava um tanto absorto em ouvir, ele não pôde deixar de perguntar: isso é apenas uma lenda. Ninguém pode saber se é verdade ou não. Afinal, como poderia ser tão fácil ascender à imortalidade? O caminho do cultivo geralmente envolve todos os tipos de tribulações. Se alguém pode se tornar um imortal apenas tomando uma pílula, isso não seria brincadeira de criança. Limbai tinha um ponto de vista diferente. Caso contrário, como alguém poderia dizer que foi um ato que desafia o céu? Talvez exista uma pílula de nível divino no mundo, mas esse cultivador de alquimia falhou. No entanto, eu o admiro. Dizem que o cultivo é uma competição com os céus, mas a alquimia não é a mesma coisa. Os humanos tinham tribulações celestiais e as pílulas tinham tribulações de pílulas. Foi dito que após o refinamento das tribulações das pílulas, a qualidade das pílulas medicinais aumentaria para um nível mais alto e os efeitos seriam melhores. As tribulações das pílulas só existiram após o refinamento das pílulas medicinais de primeira qualidade. Havia apenas alguns alquimistas no mundo capazes de enfrentar as tribulações das pílulas. No entanto, eles raramente o faziam, e a maioria das pessoas só tinha ouvido falar dele, mas nunca o tinha visto antes. Ao ouvir as palavras de Limbai, Shen se sentiu revigorado e o elogiou ainda mais. O que você disse está certo. Todos sabem que alquimistas poderosos são tão raros quanto as penas da fênix e tão respeitados pelos outros. No entanto, eles não sabem que as privações e dificuldades envolvidas não são menores do que o caminho do cultivo. Pode-se dizer que no mesmo nível e ainda mais baixo, um alquimista teria uma vantagem maior sobre um cultivador comum. É muito valioso para você ter esse tipo de temperamento. No futuro, você definitivamente poderá ir mais longe no caminho do refinamento de pílulas. Diante dos elogios de Shen, Limbai não foi arrogante nem impaciente. Sua expressão era calma e fez Shen acenar com a cabeça em elogio. Enquanto os dois conversavam, a associação de alquimia estava por perto. Os edifícios antigos ficavam na frente deles, e podia-se até sentir um leve cheiro de uma fragrância medicinal. Shen tirou um token de jade de seu corpo. Sua forma e aparência eram semelhantes às que ele havia dado a Limbai antes, exceto que os materiais eram diferentes. Além disso, havia 5 pedaços de grama nele. Este token representa nossa identidade.
Do primeiro ao terceiro grau são fichas de madeira e do quarto ao oitavo grau são fichas de jade. As notas são determinadas pelo número de plantas nele. Lin Bai olhou para a ficha de madeira em sua mão. Era o grau mais baixo da associação alquimista. Shen Yan instruiu em voz baixa: a associação é muito grande. Siga-me e não fique vagando por aí. No entanto, uma repentina voz masculina soou: este não é Shen Yan, o desertor. Como te conheci aqui? Achei que você esconderia o rabo entre as pernas. Eu não esperava que você ainda se atrevesse a aparecer na associação. Um homem de meia idade caminhou em direção a eles. Ele carregava o mesmo token de jade que Shen Yan. Ele era obviamente um alquimista de grau 5, e havia um jovem seguindo atrás dele. Shen Yan ficou furioso. Zongora, não me calunie mais. Que desertor. Zongaoran imediatamente revelou um sorriso desdenhoso. Você sabe melhor se é um desertor ou não. Não há necessidade de eu dizer isso em voz alta. Mesmo que você possa se dar ao luxo de perder a face, estou muito envergonhado para dizer isso em voz alta. Deixe-me dizer-lhe. Eu não sou um desertor. Meu discípulo vai me ajudar a terminar o que não terminei. Depois de dizer isso, Shen Yan puxou Lin Bai para fora. Tenho trabalhado duro nisso recentemente. Ele é um talento raro que pode refinar uma pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 95. Acabou. Ele não sabe de nada. Zongaoran ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Ele franziu a testa ligeiramente e avaliou Lin Bai. Vendo que ele tinha apenas 20 e poucos anos, ele imediatamente revelou uma expressão duvidosa. Só ele? Para poder refinar uma pílula da 7ª série, você não precisa se gabar assim. Você não pode nem refiná-lo sozinho. Você acha que pode simplesmente puxar alguém para preencher os números? O olhar de Shen Yan era muito orgulhoso. Aqueles que não sabiam pensariam que foi ele quem inventou uma pílula da 7ª série. Eu vi com meus próprios olhos. Quem sabe se foram vocês dois que conspiraram juntos. Você não apenas foi um desertor, mas para se justificar, também encontrou uma desculpa tão errônea. É simplesmente uma vergonha para nossa associação de alquimistas. Shen Yan ficou com tanta raiva que rangeu os dentes e disse: não vá longe demais com suas palavras. Zongaoran revirou os olhos e revelou um sorriso malicioso. Já que você está tão confiante, por que não deixa seu discípulo competir com o meu para ver se é verdade o que você disse? Shen Yan, que havia enlouquecido devido à raiva, disse sem pensar: vamos competir. Você realmente acha que eu tenho medo de você? Além disso, ele confiava em Shen Yan. Ele poderia até refinar um 7º pino, para não mencionar os outros. Então, se você perder, admita que é um desertor e se retire voluntariamente da associação de alquimistas. É o mesmo se eu perder. Tudo bem. Os olhares de Shen Yan e Zongaoran se encontraram no ar. Imediatamente, inúmeras faíscas voaram. Os dois bateram palmas e fizeram um juramento. Estou ansioso para isso. Zongaoran revelou um sorriso orgulhoso e conduziu os discípulos atrás dele. Assim, Lin Bai se tornou discípulo de Shen Yan. Shen Yan sorriu envergonhado e disse: na verdade, há uma razão pela qual eu pedi para você vir aqui. Espero que você possa me substituir. Suas palavras foram um pouco vagas, o que deixou Lin Bai confuso. Lembrando que Zongaoran disse agora, ele não pôde deixar de perguntar: qual é o problema com o desertor que lhe disse agora? Você saberá o que aconteceu com o tempo. Lin Bai franziu a testa e de repente ficou um pouco vigilante. Eu não vou concordar a menos que você me diga claramente. Afinal, ele e Shen Yan se conheciam há pouco tempo. Embora Shen Yan aprovasse e o tivesse salvado na família aí, ainda era uma questão diferente. No entanto, Shen Yan mostrou uma expressão preocupada. Não é que eu não queira te contar, mas esse assunto não pode ser facilmente revelado. No entanto, desde que aceitei você como meu discípulo, definitivamente não vou prejudicá-lo. Caso contrário, porque eu salvaria você em primeiro lugar. Quanto ao desertor que Zongaoran mencionou, foi um acidente. Não dê ouvidos a ele. Tenho um longo ressentimento com essa pessoa.
Vendo quão teimoso Lin Bai era, Shen Yan não teve escolha a não ser revelar algumas informações. Você ainda se lembra da família Yi? Eles disseram que todos os alquimistas de quinta série e acima da cidade foram convocados secretamente pelo senhor da cidade. Eles não sabiam o paradeiro deles, certo? Lin Bai assentiu. Eu penso que sim. Na verdade, eu também fui convocado. Naquela época, eu estava quase no nível de um alquimista da sexta série. No entanto, devido a razões especiais, não consegui romper no final. Quem teria pensado que Zongaoran usaria isso como desculpa para me atacar? Shen Yan suspirou e falou sobre o passado. Ele e Zongaoran eram bons amigos e os dois entraram juntos na associação de alquimistas. Infelizmente, eles estavam sob a tutela de pessoas diferentes. Além disso, Zongaoran era tacanho e seu talento não era tão bom quanto o dele, então eles frequentemente se comparavam abertamente no escuro. Como resultado, o relacionamento entre os dois tornou-se rígido e acabou se desfazendo. Até agora, pode-se até dizer que eles eram inimigos. Resumindo, não vou te machucar, mas algumas coisas só podem ser ditas a você depois disso. Afinal, isso envolve muitas coisas e, com sua identidade atual, não cabe te contar. Shen Yan olhou para Lin Bai significativamente. Só posso te dizer isso agora. Agora, há uma grande oportunidade à sua frente. Tudo depende se você pode aproveitá-lo. Dito isso, Lin Bai naturalmente não continuaria a perguntar. Atualmente, ele abriu um total de 3 talentos de classe. Dentre eles, Beast Taming foi o que mais se destacou. Havia Little Green, Little Red, Little Black, o sistema de transmissão de energia. Escusado será dizer que esta era definitivamente sua classe principal. Então, ele despertou a alquimia e o cultivo de espadas. Embora esses dois fossem subclasses, se ele os treinasse adequadamente, seu poder no futuro não poderia ser subestimado. Desde que ele obteve a herança da espada imortal e a espada Ruoshui, até mesmo todas as espadas escondidas na tumba da espada foram seladas em seu corpo. Até agora, ele ainda não sabia como quebrar o selo e usá-los. No entanto, isso não importava. Os ganhos atuais foram suficientes para ele usar. Por outro lado, a alquimia ainda estava em branco. Além da mistura de pílulas, Lin Bai não sabia muito sobre coisas relacionadas. Ele não tinha nenhuma fórmula de pílula de primeira qualidade ou ervas medicinais preciosas. Sua fundação parecia fraca. Além disso, ele não teve nenhum aprendizado sistemático antes. Ele pode encontrar alguns bons ingredientes na associação de alquimistas. Portanto, Lin Bai não rejeitou Shen Yan. Ele o seguiu até a sala de refinamento de pílulas. Havia muitos caldeirões aqui. Além disso, também havia muitas plantas medicinais. Era uma visão deslumbrante. Se alguém dissesse onde ficava o maior ponto de encontro de ervas medicinais na capital, além das lojas de ervas medicinais, deveria ser a Associação de Alquimistas. Como você pode refinar uma pílula de reabastecimento espiritual da sétima série? Sua base deve ser muito boa. Deixe-me testar suas habilidades básicas. Você sabe quais são as fórmulas para refinar pílulas que aderem ao espírito, pílulas explosivas e pílulas de coleta de Qi? Lin Bai balançou a cabeça. Shen Yan achou que as receitas que ele mencionou eram muito raras e disse algumas mais comuns. Quem sabia que Lin Bai ainda balançaria a cabeça? Ele não desistiu e apontou para as ervas medicinais ao seu lado. Encontre a semente de 7 estrelas, a grama da floresta prateada, Juiming e a grama da cauda do escorpião. Lin Bai ainda não sabia. Houve um momento de silêncio no ar. Shen Yan olhou para Lin Bai sem acreditar. Em sua opinião, se Lin Bai pudesse refinar uma pílula de reabastecimento de espírito da sétima série, essas coisas deveriam ser extremamente fáceis para Lin Bai identificar. Quem diria que ele não sabia de nada? Você, como refinou as pílulas antes? Lin Bai respondeu com sinceridade. A família preparou os materiais quando eu inventei a pílula de reabastecimento espiritual da sétima série. Anteriormente, também refinava as pílulas de acordo com a receita.
Shen apenas sentiu que não conseguia recuperar o fôlego. Quando ele pensou na competição com Zongora, seus olhos ficaram pretos. Acabou. Este foi o único pensamento que surgiu em sua mente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.